E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos apresentar aqui a terceira e última parte da série de vídeos que eu estava fazendo a respeito deste livro aqui do Manuel Rodrigues Ferreira, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil. Eu já fiz a primeira e a segunda parte e agora nesta terceira nós vamos terminar e eu usarei uma temática um pouco diferente, colocando várias imagens para ilustrar todos os momentos que eu vou falando aqui a respeito do livro, beleza? E para o vídeo não se alongar muito, eu já vou deixar aí com vocês essa outra parte da história para que vocês possam entender de uma vez por todas porque o nosso país ainda é pobre se comparado à América do Norte, à Europa e algumas partes da Ásia. Então fique com o vídeo aí. Em 1709, Abraham Darby I conseguiu produzir ferro com coque no alto forno pela primeira vez na história. Entretanto, não se sabe por que o invento de Abraham Darby I ficou ignorado durante 41 anos. Somente em 1750, seu filho Abraham Darby II deu um sentido prático e industrial à descoberta. Qual realmente a grande vantagem da utilização do coque em lugar do carvão vegetal nos altos fornos para produzir ferro? A grande vantagem era e seria sempre através dos tempos, a possibilidade de produção em massa, sem limite, a preços baixos. E para que um país se integrasse nessa nova era, ele precisaria estar exatamente nas condições da Inglaterra. Possuir grandes jazidas de hulha, que fosse de ótimo teor, que permitissem extração fácil e barata, que possuísse minérios de ferro, que possuísse rios navegáveis, pois o único meio de transporte em grande escala era esse. Realmente, até surgir a locomotiva no início do século XIX, o transporte terrestre só seria possível com a tração animal, morosa, cara e ineficiente. O ano de 1750 marca na história da civilização um momento decisivo, o início da Revolução Industrial na Inglaterra. São os ingleses que dizem que a Revolução Industrial começou em 1750, e a Revolução Industrial significou a utilização em grande escala de uma fonte de energia como nunca houve até hoje, a hulha e o seu derivado, o coque. Com o coque, o ferro em abundância e com ele máquinas de todos os tipos, que seriam movidas pela própria hulha. 1750 marca precisamente o início de uma nova era na história da humanidade. Na América Portuguesa, em 1765 começa a quarta tentativa de produzir ferro nas minas de Araçoiaba, na vizinhança de Sorocaba, na capitania de São Paulo. A terceira tentativa havia sido feita em 1698, não se sabendo nada dos seus resultados, e durante os 67 anos que decorreram até 1765, não se sabe se outras tentativas foram feitas ou não para obter ferro em Araçoiaba. Fracassara, pois, o empreendimento. Não se conseguia obter ferro do minério de ferro, a não ser em quantidade insignificante, como fora o caso da primeira amostra. Com grandes fornos, para maior produção não se obtinha ferro. A sugestão do governador de Minas Gerais. Os depósitos de minérios de ferro da capitania de Minas Gerais somente começaram a ser conhecidos em fins do século XVIII. Notemos o seguinte: não havia particulares dispostos a aplicar capitais em altos fornos em Minas Gerais. Se houvesse, o governador dessa capitania teria informado a rainha. E porque não havia, o governador propunha que o Estado, isto é, o erário real, construísse o estabelecimento. Vemos, pois, que o governo procurava suprir a deficiência particular. Provavelmente os particulares verificavam a impossibilidade de uma siderurgia poder sobreviver, devido às dificuldades inerentes ao meio, transportes em lombo de burro, numa geografia acidentada, grande distância ao litoral, etc. Sempre a Inglaterra, 1781. Fazia já 31 anos que a Inglaterra estava sozinha produzindo ferro nos altos fornos a coque. Durante 31 anos, a Inglaterra esteve sozinha nesse campo. Por quê?
Geralmente, o invento sempre fica confinado a um determinado país durante algum tempo, até que começa a ser utilizado por outros. É oportuno agora resumir a história dos descobrimentos de hulha nos Estados Unidos. Observemos bem. De 1673 a 1790, a hulha foi encontrada 6 vezes, e essas 6 vezes em 4 regiões diferentes: Illinois, Ohio, Virgínia, Pensilvânia. E ainda mais, hulha da melhor qualidade, desde betuminosa ao antracito, o mais rico mineral. E ainda mais, todos esses riquíssimos depósitos foram achados naturalmente. Veja-se como a natureza fora pródiga com a América Inglesa, mais tarde os Estados Unidos. Somente na América Inglesa aconteceria isso até os dias de hoje. Em nenhum lugar da América Espanhola ou da América Portuguesa isso iria acontecer. Desgraçadamente nunca aconteceria. Hulha, riqueza e poder. O que aconteceu de extraordinário na indústria do ferro com suas repercussões no campo da exploração da energia, da tecnologia em geral e no progresso econômico-social a partir de 1750 até 1800? Duas coisas fundamentais. Primeiro, o carvão vegetal fora substituído pela hulha e pelo derivado desta, o coque. Segundo, a água corrente dos rios como energia hidráulica foi substituída pelo vapor d'água produzido pelo calor. Não precisamos mais repisar a importância do advento da hulha e do coque como combustíveis, este último principalmente nos altos fornos para produzir ferro gusa. Enfim, enquanto o Brasil e os Estados Unidos dependeram somente dos tipos de energia convencionais, ou seja, do trabalho muscular humano e animal, dos rios e dos ventos, o povo do Brasil mostrou a sua superioridade sobre o povo das 13 colônias inglesas. Enquanto a civilização e o progresso dependeram praticamente do trabalho humano, da energia muscular humana, o povo do Brasil mostrou sua superioridade. Só quando os Estados Unidos tomaram consciência do fato de que só a utilização da hulha em larga escala poderia fazê-los ricos é que se lançaram nesse caminho. Por isso, os Estados Unidos começariam no século seguinte a utilizar a hulha em escala gigantesca. Aí ficariam ricos e o Brasil pobre. Por isso, no momento em que surgiu uma nova fonte de energia, a hulha, então estabeleceu-se a disparidade entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuíam a melhor hulha do mundo em quantidades inesgotáveis, enquanto o Brasil somente iria possuir no distante sul do Brasil alguns afloramentos de hulha da pior qualidade, imprópria para ser utilizada no alto forno e nas caldeiras das máquinas a vapor. Façamos agora ligeiro retrospecto dos empreendimentos determinados e favorecidos por Dom João VI. Primeiro, o intendente Câmara. Seu objetivo era construir 3 altos fornos e 12 fornos de refino. Portanto, tratava-se de produzir pelo processo indireto. O ferro gusa obtido no alto forno seria levado ao forno de refino para obter-se o ferro maleável ou o aço. Vimos que o intento fracassou devido a muitos contratempos. Aliás, mesmo que não houvesse esses contratempos, a usina não poderia produzir por falta de meios de escoamento do produto, ou seja, por impossibilidade de transporte. Em consequência, o intendente Câmara abandonou o projeto inicial e, com auxílio de Schonewolf, construiu pequenos fornos para produzir ferro pelo método direto. Devemos, pois, fazer a distinção entre os dois processos. Primeiro, indireto, segundo, direto. O processo indireto era o industrial, obtendo-se gusa que depois seria refinada. O processo direto era diferente. Obtinha-se no forno uma bola de ferro que seria depois levada ao malho para retirar as impurezas, obtendo-se lupa, que por sua vez era estirada em barras. O segundo empreendimento de Câmara, baixos fornos pelo processo direto, durou só até 1821, quando cessaram as atividades da usina do Pilar, no Morro de Gaspar Soares. Segundo, os suecos em Ipanema.
Parece que o objetivo dos suecos chefiados por Hedberg era construir altos fornos e produzir ferro industrialmente pelo processo indireto, mas devido provavelmente ao tipo de minério, foram obrigados a diminuir a altura dos fornos e produzir pelo processo direto. Assim, falharam. Terceiro, Eschwege. Em Congonhas do Campo, Eschwege construiu pequenos fornos para produzir pelo método direto. Seu mérito foi o de introduzir e disseminar em Minas Gerais o uso da trompa hidráulica para substituir os foles que insuflavam ar no interior dos fornos. Quarto, Van Hagen. Em Ipanema, Van Hagen substituiu os suecos, abandonou os trabalhos já realizados e construiu altos fornos para produzir ferro industrialmente pelo método indireto. Das suas vicissitudes já falamos suficientemente. Não obstante, Van Hagen conseguiu produzir ferro industrialmente pela primeira vez no Brasil. Em 1º de novembro de 1818, pela primeira vez no Brasil, sangrava-se o cadinho e obtinha-se corrida de fonte de modo industrial. Em um mesmo louvor, devem reunir-se nesta data memorável nas crônicas da indústria de nossa terra os nomes de Dom João VI, Van Hagen e José Vieira Couto. A seus auxiliares Eschwege e o Conde de Palma são também devidos louvores, se bem figurem em plano inferior na história deste grande cometimento. Quinto, Monlevade. Construiu com Gouveia um alto forno em Caeté. Pela primeira vez, fez correr ferro gus líquido em Minas Gerais. Portanto, o empreendimento de Monlevade foi após 1º de novembro de 1818, quando em Ipanema Van Hagen fez correr ferro gus líquido pela primeira vez no Brasil. Devemos salientar que os 5 empreendimentos citados foram determinados ou favorecidos por Dom João VI. Assim, Dom João VI, no caso de Monlevade, simplesmente facilitou-lhe a ida a Minas Gerais e também a apresentou ao respectivo governador. Portanto, Monlevade receberá apoio oficial. Vamos comparar as situações do Brasil e Estados Unidos naquele momento. Primeiro, produção. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o ferro era produzido com carvão vegetal como combustível. Segundo, zonas de produção. No Brasil, os depósitos de minérios de ferro localizavam-se no interior de Minas Gerais. Nos Estados Unidos, havia depósitos de minérios de ferro no litoral dos estados do leste. Terceiro, consumo. No Brasil, as zonas de produção apresentavam populações escassas e esparsas. Nos Estados Unidos, o ferro era produzido onde era consumido, isto é, no litoral onde se concentravam as populações. Quarto, transporte. No Brasil, para o ferro alcançar as zonas de consumo do litoral, deveria ser transportado em lombo de burro durante semanas, subindo e descendo as montanhas de Minas Gerais. Nos Estados Unidos não havia esse problema. Lembremos-nos de que, tanto aqui como lá, o meio de transporte terrestre era o animal. Enfim, em rápidas linhas, eis o que aconteceu nos Estados Unidos. Primeiro, descobriu-se na Inglaterra o sopro de ar quente nos altos fornos a coque. Segundo, esse processo permitiu usar antracito nos altos fornos. Terceiro, o inglês começou a usar antracito nos seus alto-fornos nos Estados Unidos, iniciando-se assim a grande siderurgia com combustível mineral nesse país. Quarto, esses altos fornos foram construídos ao pé das minas de antracito e hulha, na Pensilvânia, onde também existia o minério de ferro. Quinto, a primeira estrada de ferro com alguns centenas de quilômetros, construída em 1830, ligava o litoral atlântico, Baltimore, a Pensilvânia e Ohio, centros siderúrgicos. Estava dessa forma simples, resolvido o problema do transporte. Sexto, as tarifas protecionistas de 1824 favoreceram esse surto, antes existente em potencial. Sétimo, a grande migração atraída por esse surto siderúrgico iria constituir o grande e necessário mercado interno norte-americano. A Era do Aço. No ano de 1856, Sir Harry Bessemer, inglês, descobre o processo de fabricar aço da maneira mais econômica possível. O ferro fundido, candente, obtido no alto forno, era imediatamente introduzido num conversor através do qual fazia-se passar uma corrente de ar.
Com o ar, a temperatura subia ainda mais, queimando todas as impurezas e também uma certa quantidade do carbono contido na massa ígnea do ferro. Diminuindo a percentagem de carbono, o ferro transformava-se em aço. Podemos considerar, pois, como sendo esta a produção de ferro no Brasil no ano de 1883, cerca de 2.000 toneladas. Ora, quanto produziam os Estados Unidos? No ano de 1880, os Estados Unidos produziram quase 10 milhões de toneladas de ferro. Veja-se, pois, o que significava um país não possuir hulha e ser obrigado a usar carvão vegetal. Não era nada na ordem das coisas. Na República Brasileira, ao chegarmos a esta altura da história, podemos dizer que o futuro do Brasil já estava delineado. Deveria ser um país pobre, subdesenvolvido. No instante necessário, um instante que durou quase um século, tudo foi humanamente feito para que o Brasil se tornasse um produtor de ferro e aço e para que pudesse utilizar o seu pobre e distante combustível mineral. A oportunidade para o Brasil é emparelhar-se aos grandes produtores de hulha, de ferro e aço e assim tornar-se um país industrializado. Essa oportunidade fora perfeitamente vislumbrada já no ano de 1799, quando ainda em Lisboa o príncipe regente Dom João substituíra a rainha Dona Maria I, e esse futuro Dom João VI tudo depois faria no Brasil para criar aqui a grande indústria siderúrgica. Siderurgia à base da hulha, se possível. Siderurgia depois à base do carvão vegetal, o que foi impossível. Para alcançar esse objetivo, abriram-se as arcas do erário real e eminentes técnicos estrangeiros foram trazidos por ordem daquele magnífico Dom João VI, mas tudo em vão. Após a independência, tudo foi feito para o aproveitamento da hulha do sul do Brasil. Para isso, o governo imperial não mediu esforços, quer contratando especialistas estrangeiros para estudarem os nossos depósitos de hulha, quer incentivando e dando algumas garantias ao capital estrangeiro e nacional. Tudo que deveria ser feito foi feito. Os nossos estadistas, os nossos homens de negócios, os nossos estudiosos tomaram as medidas necessárias para pôr o Brasil em pé de igualdade com as demais nações. Mas o subsolo não correspondeu, a natureza não correspondeu ao esforço do homem. Por isso, quando surgiu a República, o futuro estava delineado. Naquele momento, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Bélgica, os grandes altos fornos a coque vomitavam continuamente, dia e noite, a gusa líquida, que numa segunda operação era transformada em aço. Isso significava locomotivas, máquinas a vapor de todos os tipos, movimentando fábricas, produzindo bens de produção e consumo. Esse era o milagre que a hulha fazia. Portanto, o futuro do Brasil seria sombrio, mas o homem brasileiro continuava teimando, não esmorecia, continuaria sempre dominado pela esperança, a esperança de que ainda poderia utilizar a nossa hulha, a esperança de que ela poderia servir como combustível eficiente e econômico, a esperança de que poderia dar coque siderúrgico, a esperança de que poderiam ser encontrados outros depósitos de hulha em outros pontos do território brasileiro, a esperança de que ainda poderia surgir a grande siderurgia à base de carvão vegetal. A esperança, a esperança, a esperança. Conclusão. Somente a hulha pode ser utilizada para produzir ferro e aço industrialmente. As outras fontes de energia, petróleo, eletricidade, urânio, gás natural, etc., são recentes. Somente surgiram quando a hulha já havia feito a grandeza das nações que a possuíam. E, além do mais, aquelas novas fontes de energia não a substituem em todos os campos. Cada uma das novas fontes de energia tem um campo limitado de utilização. Os países que somente possuem eletricidade, petróleo, urânio, gás natural, etc., são ainda países dependentes, pois somente a hulha e os minérios de ferro é que possibilitam a grande siderurgia, isto é, a produção em massa de ferro e aço.
Portanto, conforme já vimos, as nossas montanhas de riquíssimo minério de ferro de nada adiantaram, pois não tínhamos hulha, isto é, não tínhamos hulha que prestasse. Da mesma maneira, todos os outros metais, por si sós, não fazem a grandeza, a riqueza de qualquer país. Nem o ouro, nem a prata, nem o cobre, nem o estanho, nem o chumbo, etc. Nenhum desses metais faz a riqueza de um país, nem as matérias-primas, algodão, couros, óleo, etc. O que faz a riqueza, a grandeza de uma nação, já vimos, é a hulha e o minério de ferro. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desta pequena série que eu fiz a respeito do livro do Manuel Rodrigues Ferreira, A Causa do Subdesenvolvimento do Brasil. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, não só esse vídeo aqui, mas também os outros 2 primeiros vídeos que eu fiz a respeito, a parte 1, a parte 2 e agora essa daqui, a parte 3. Compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, clique também nesse sininho, caso eu lance algum outro vídeo para você ficar já sabendo já de antemão para assisti-lo. E se você tem alguma dúvida a respeito desta obra aqui, ou sobre algum momento que eu falei nos vídeos passados que você não compreendeu muito bem, pergunte aí nos comentários que eu irei te responder, viu? Então, até a próxima, galera. Falou!